Aí, sem frescura. Porra. Outro dia eu falei com o doutor, hoje eu tô com o Raí, o irmão mais novo. O senhor provocando um pouco o Magrão, o doutor, eu me referi um pouco ao livro do Steinbeck, A Leste do Éden, que eram sempre dois irmãos, um começava com C, outro com A, evidentemente, que era uma referência a Caim e Abel. Eu tenho dois filhos muito semelhantes e ao mesmo tempo muito diferentes, porque a gente só conhece um, meio que comparando com o outro, e é porrada direto, Jair. Muita porrada deles, mas são próximos. Sim. Agora você... Só que nós temos 11 anos de diferença, né? Tem essa... Mas a tua ninhada é maior que a minha, né? Hã? A ninhada de vocês é maior que a minha. Maior, Quantos são? Além de 11 anos de diferença, a gente tem 4 irmãos entre nós, todos homens. Ele é o mais velho, eu sou mais novo e tem mais 4. Então você era o darling, né? Mas eu, queridinho. Hoje eu estava até fazendo aula de inglês e caiu nessa, né? Você é sempre o mais novo, é o querido, o mimado e não sei o quê. E eu falei que eu gosto disso, Não me fez mal, né? Parece que esse mimo todo não te estragou. Acho que não. Você pelo menos, de vovô para vovô, você é bem precoce. Sou. Fui bem precoce. Pai precoce, com 17 anos. Em 17 minha namorada engravidou, com 18 eu fui pai. E fui avô com 33, 34 anos. Tu ainda jogava futebol e já era avô? Jogava. Sem precisar ir até o ponto que o Romário está chegando, né? Você não acha que o Romário está esticando um pouco essa história? Ele está, né? Eu acho que ele esticou mais do que se fosse ele, né? Teria parado antes, mas ele tem prazer naquilo, né? Acho que ninguém... Uma coisa é a imagem que as outras pessoas têm dele, né? O imaginário que a gente cria do que ele é, mas ele tem prazer naquilo e foi artilheiro do Campeonato Brasileiro, né? Foi artilheiro do Campeonato Brasileiro com quase 40 faz 40 anos. agora. Raí, eu também querendo provocar um pouco o teu irmão, e como ele tem uma atuação efetiva na política, eu me referi a esse trabalho que você realiza junto com o Leonardo, como assim... insinuando levemente que era assistencialista e ele ficou uma fera. Ele falou que de jeito nenhum. Fala sobre esse trabalho, por favor. Nós vivemos, né, profissionalmente em dois momentos diferentes. O Sócrates, o momento de ditadura, a questão da democracia que você citou, acho que muito corajosa também pela realidade que a gente vivia e que teve influência, acho que não só na política do futebol, mas também, acho que foi a mensagem de democracia que chegou no povão de uma forma mais direta. Foi uma bolha democrática no momento crítico, negro. Que contribuiu com a abertura, né? Com a redemocratização do país. Ele fez a campanha da direta já, ativamente, participou ativamente. E me orgulho muito disso, de ser irmão, de ter acompanhado isso. E o fato de ter um irmão com uma atividade política tão intensa, claro que me fez me interessar também. Confesso que muito influenciado por ele. Me diz, ele sempre teve alguma ascendência sobre você? A gente tinha pouco contato, ele tinha ascendência pelo que ele representava, né? Que era meio irmão, meio ídolo, né? Meio mito para mim. Então era quando ele chegava em casa, né? Essa coisa de ele saiu cedo de casa, veio para jogar no Corinthians. Então quando ele chegava em casa, assim, uns 2, 3 dias, eu o via ainda como ídolo, como um mito, como alguém que eu admirava. E aos poucos que eu fui ver que aquele era o meu irmão também, né? E que também dava para você jogar futebol. Também dava para jogar futebol. Mas aí depois, assim, com relação à minha ação com o Leonardo, ação social, existe ação direta, o que eu falo, quando eu voltei do... Ele frequentemente, ele se referia a vocês, porque é aquela história, é difícil dissociar um do outro. Ele dizia assim... Ele parece muito mais velho que eu, muito mais maduro. E eu ainda sou uma criança. Não sou sério. Quer dizer, eu não sou essa imagem que aparenta. Eu sou muito mais descontraído, né, com os amigos e tudo. E cada vez mais também mais solto, assim, menos tímido. A timidez é que me deixava um pouco com essa imagem mais sério. Hoje eu sou menos tímido. Mas eu comento com o Sócrates essa coisa dele de criança e tal. O que eu vejo nele, assim, que geralmente a gente tem depois a gente começa a ficar mais maduro, a um momento a gente
em termos de espontaneidade, a gente volta a ser um pouco criança. E ele, acho que aos 40 anos, já tinha a espontaneidade de 80 anos. Né? Então ele é uma eterna criança. Nesse sentido, ele é mais juvenil aí do que eu, o espírito mais juvenil do que eu. Espero chegar nesse ponto, né, de espontaneidade também um dia. Mas e acho que essa ação social que estava falando da Gol de Letra, na verdade a causa maior é a melhoria da qualidade da educação, né, para todos. Me fala sobre isso, sobre a atividade e sobre os números do Gol de Letra. A Gol de Letra hoje começou com 100 crianças, hoje tem 1.200 crianças e jovens. Tem 2 projetos de base. Um é um projeto de complementação escolar, de 7 a 14 anos. Então, é no sentido da educação, a educação integral. Né? Aqui nós temos meio período, então nós brigamos por essa causa também, da educação integral. De período inteiro, a criança entra de manhã? Essa é a causa que a gente defende. Então, ela vai na escola pública de manhã e para viabilizar essa causa que a gente acredita, no outro período ele vem na unidade da fundação, no centro, nosso centro educacional, cultural, esportivo, e vem e faz várias atividades complementares à escola, diariamente. Então, todos os dias ele vem, passa o outro período que ele não está na escola e faz atividades com 3 pilares. Atividades literárias, né, contação de história, claro, de uma forma mais lúdica do que aprende na escola, atividades esportivas e atividade de arte e educação. Então, ele tem iniciação em teatro, dança, música, artes plásticas e tem a base da informática. Então, são esses 3 pilares, né? Cultura, literatura e esportes. E eles fazem isso tentando complementar a escola e, ao mesmo tempo, de uma forma mais... Deixa eu só abrir um parênteses. Albert Camus, que foi Prêmio Nobel de Literatura, e inclusive tem uma obra dele que é um relato de uma viagem que ele fez ao Brasil. Ele foi goleiro da seleção argelina. Nessa viagem que ele fez ao Brasil, ele veio ao Brasil porque ele meio que foi obrigado, naquele tempo era navio, e na realidade ele foi a Buenos Aires, e na volta ele ficou um tempo no Brasil. E ele não saía do Maracanã. Chegaram a fazer, assim, sessões especiais em homenagem a ele na Academia Brasileira de Letras, e ele não ia. Ele não saía do Maracanã vendo treino. E uma vez ele disse o seguinte, ele justificou isso da seguinte maneira: tudo que eu aprendi sobre a responsabilidade do homem, eu aprendi num campo de futebol. Em parte deve ter sido porque ele foi goleiro. Mas, afinal, essa frase, fecha aspas, foi dita. O esporte em si, a atividade esportiva, tu vê que o cara foi goleiro e também prêmio Nobel e criou junto com o Sartre o existencialismo, que foi uma coisa que uma escola literária e filosófica. Ele escreveu um livro de filosofia, inclusive, o Camus. O mito de Sísifo. O mito de Sísifo é um cara que tentava levar uma pedra para o Monte Olimpo, quando estava quase chegando, escorregava para baixo e aí voltava, e até hoje está assim. Quer dizer, é uma espécie de pesadelo que a gente tem recorrente, né? Sísífico. Ele escreveu falando sobre o suicídio. E esse cara, ele começou a existência dele, evidentemente, como jogador de futebol. Quer dizer, é possível que também, dentro das 4 linhas, você possa aprender alguma coisa. Né? Você pode aprender bastante coisa. Eu acredito naquela coisa que a inspiração, né? Uma vez fala que a inspiração não é algo que cai do céu, e sim a maneira com que a pessoa vê as coisas que acontecem, os acontecimentos, a sensibilidade da pessoa em ver. Eu acho que no caso dele, com certeza o futebol tem muita riqueza e muita coisa que a gente não consegue ainda explicar, senão não seria esse fenômeno e que cresce todo ano, ninguém sabe onde vai parar essa paixão, essa loucura. Com certeza tem muitos ensinamentos ali e o atleta, eu também digo com certeza que o futebol fez parte integrante, ativa e muito importante na minha formação como pessoa também. Mas aí também depende da pessoa quer dizer, o Camus, ele com certeza ele via o futebol e enxergava muita coisa ali dentro que muita gente não consegue enxergar. Porra. Muita gente não consegue enxergar.
eu acho que tem muita gente com muito talento, muita dotação para o futebol e que está só enxergando dinheiro na frente. E, Jair, será que isso não teria um preço, por exemplo? Nós estamos diante de uma Copa do Mundo. É. A seleção do Brasil, você acha que tem algum elemento da seleção que more no Brasil? Que mora no Brasil? Poucos, talvez. Marcos, talvez, porque quer. Porque que alguns outros que voltaram, o Ricardinho já foi, voltou, talvez. Mas titular mesmo, talvez se tiver um é muito. Se tiver um é muito. É a realidade do nosso futebol hoje em dia, né? Quer dizer, é uma seleção de desterrados. E o desterro já foi um castigo, né? O exílio já foi considerado um sacrifício. Em alguns momentos, né? Mas todo mundo que foi exilado aprendeu muita coisa lá também, né? Sim, eu não estou dizendo que não se aprenda nada. Eu acho que a dor é um grande professor, que o sacrifício é uma coisa que ensina. Mas eu estou dizendo que o cara entra para um time, para o juvenil de um time de futebol, já pensando em, aos 18, 19, 20 anos, ser vendido para um país estrangeiro, de uma língua estrangeira. Tem uma coisa que eu acho interessante nos jogadores que estão fora, que eu participei de um período aí de transição. Assim. Você jogou fora? No começo, eu joguei na França 5 anos. Desculpa, eu Não, claro. Eu joguei 5 anos na França, de 93 a 98, no Paris Saint-Germain. E foi uma fase de transição que eu digo, quando eu fui para lá, o Paulo César Caju, o Jairzinho jogaram lá. Já tinha passado por lá. O Caju tinha passado Tinham passado por lá. E o brasileiro tinha uma imagem de que ia lá, ganhava dinheiro, mas não era muito profissional, não sei o quê. Hoje em dia, existe essa visão que em muitos momentos fica ali no limite de considerar alguém mercenário ou não, só pensar no dinheiro, não pensar na carreira em si, na arte, no que ele faz, na atividade. Mas, ao mesmo tempo, o brasileiro hoje, eles estão muito mais profissionais. Eles vão para lá, não ganham dinheiro, vão por causa do dinheiro, mas eles chegam lá, poderiam se acomodar, ganham 3, 4, 5 milhões de dólares, poderiam se acomodar. Mas não, eles são os melhores, não só tecnicamente. Se um dia eu ganhar $1 milhão, nunca mais faço mais nada na vida. Meu Deus do céu. Então, tem muitos lá, e eu acho honroso isso, esse é o outro lado, tem muitos lá que já tem 10 milhões de dólares e continuam se expondo, aí já não é mais por causa do dinheiro, continuam se expondo e são líderes da sua equipe, são os que levam aos títulos. Todas as equipes da Europa têm brasileiros como grandes líderes, tem brasileiros como base, a equipe tem brasileiros como base. Isso que acho uma evolução do atleta brasileiro que vai lá, tem talento e é profissional. Raí, diz uma coisa, você não está sozinho nessa história, a fundação mesmo foi tu e o Leonardo, né? Nós que iniciamos a ideia, tivemos a ideia e começamos o projeto, né, colocamos até recursos próprios. Só nós dois. E depois, outros atletas ajudam, o Zete chegou, o Zete também participa. Mais? Tiveram vários outros que participam de eventos e pontualmente, assim, mas que estão no dia a dia são só esses. Assim. Isso me parece um pouco, pelo menos a projeção das imagens, Zete, Leonardo e você, é um grupo homogêneo. Todos eles parecem pessoas inteligentes, cosmopolitas enfim, bons brasileiros, homens sérios e bons cidadãos do mundo também, porque todos os três já estiveram fora do Brasil, né? O Leonardo na Itália... O Zete não. O Leonardo jogou no Japão, na Itália, na Espanha e na França também, o Leonardo. O Zete é santista direto, né? O Zete jogou... Agora é técnico. Agora está como treinador, né? O Leonardo agora vai ser treinador também, não vai? O Leonardo ele é dirigente do Milan. O Leonardo pois isso aí que eu li no jornal outro dia, eu achei fantástico isso. Um brasileiro dirigente dos maiores clubes do mundo, né? Dos maiores clubes isso na Europa é profissional, não é? Ele é um dirigente profissional, o que aqui não existe ainda. Né? Não. Aqui não existe ainda. Os times na Itália, principalmente, é tudo empresa, né? Tem dono, tem... Tem. Na Inglaterra, o sistema mais profissional, mais profissionalizado mesmo é a Inglaterra, onde são empresas já há muito tempo, tem ações na bolsa, são empresas mesmo com capital aberto. Uma coisa que eu falei com o Juca, que é o seguinte, aquele fenômeno que se refere assim muito mais à humanidade do que especificamente ao esporte,
a vitória do Brasil em 78 era de um grupo totalmente... Era uma espécie de zebra. Era um grupo que tinha assim, ainda certas características que ligavam aquele grupo ao amadorismo. Tinha um guri de 17 anos, que não se podia esperar nada de um menino de 17 anos, menor de idade, inclusive. Tinha um maluco na ponta direita, né? Perna torta. Tinha uns velhos, né? O treinador era gordo e come e dorme, né? Era o Feola, né? 78 era o Feola. 58. 58. 58, é. 58, eu tinha 17 anos, 78. 58 era o Feola, né? É. No entanto, havia qualquer magia na história, digamos assim, mitologicamente, assim, que nos remetia a Davi e Golias, em que aquele grupo se sagrou campeão. Eu me lembro que a euforia por aquele campeonato deverá ser inesquecível. Foi muito maior que o bode de 1950. E eu tenho a impressão que esse hexa, se ia acontecer, porque atualmente Golias é o Brasil. É verdade. E mais do que 21 Golias, 21 Davis. Inclusive, tem duas seleções que a gente torce um pouco, que é a do Zico e do Filipão. Um pouco brasileiro, né? Um pouco brasileiro. Não, e a do Zico é uma simpatia, porque o futebol para japonês é uma novidade, né? E foi o próprio Zico, a história é bonita que foi o Zico que participou da... O Zico que ensinou eles a jogar. Que ensinou a jogar, que ensinou como que é um estádio, construção de estádio ele participou, nos primeiros estádios, ele é consultor da federação, então ele catequizou os índios para o futebol. Então a gente, considerando que a nossa vitória em 58 tem alguma lógica, se referindo a questões de humanidade, né? Falando assim, nas profundezas do ser humano, eu tenho a impressão que há poucas possibilidades da gente ter esse hexa. Por quê? Sem apostar contra o Brasil. Porque, muito favoritismo. Segundo a lógica de 58, deve dar um time da África ou da Ásia. Não, eu não duvido que dê alguma zebra, não, até porque Copa do Mundo é uma competição muito curta e tudo. Mas acho que é uma... Eu não sei se vai ter essa volta a 58. Está numa sequência ainda que a gente não sabe o futuro, mas esse favoritismo no Brasil acho que nunca existiu em nenhuma Copa, né? A distância entre o Brasil e os outros concorrentes em termos de favoritismo, não sei como é que vai ser a bolsa de apostas, mas acho que você acha que a seleção com todos esses milionários que jogam na Europa e que poucos têm o costume de jogar um ao lado do outro, enfim, é uma poeira de estrelas, dá para formar um grupo com talentos individuais semelhante a de 1970? Eu acho que sim. Tem talentos para isso. Agora, em quantidade, assim, tinha o Pelé, né, que está acima de qualquer outro na história e tal. Mas veja só, em 58 tinha Pelé e Garrincha. Isso é uma seleção. Mas em termos de qualidade e quantidade, hoje o Brasil, assim, usar essa referência qualidade e quantidade, o Brasil hoje está muito bem servido, né? E agora vai ter trabalho o Parreira, o treinador, ter trabalho, porque não é fácil mesmo gerir um grupo desse, em momentos diferentes da carreira, uns começando, outros já estabelecidos. Isso é um trabalho do comando, né? De comando, que não é simples. E aí uma coisa que eu acho que você entende é que, afora o treinador, a liderança em campo, por exemplo, eu torço contra certos treinadores, radicalmente. Eu detesto o Leão, detesto o estilo do Vanderlei Luxemburgo, sabe? A pessoa realmente não me atrai, não gosto das declarações do Leão, Qual que você Vanderlei gosta, só para Luxemburgo. saber? Eu gosto de Spinoza, eu gostava de Pelé, eu simpatizo mais, o Tim eu gostava muito. O Tim, o grande barato do Tim era, na concentração, era churrasco, cerveja, conversa e tal. Esse tipo de associação, e a figura do treinador,
o que mais me atrai é esse. O Lopes, eu não tolero assistir nem na televisão, jogo que o Lopes é o treinador, porque a gente ouve a voz dele o tempo todo. Se eu estivesse em campo e aquele delegado ficasse gritando comigo, eu desobedeceria automaticamente. Porque eu acho, inclusive, que a inteligência de um jogador em campo é a inteligência das pernas, a inteligência do pé. Não dá para refletir num campo. É tudo tão rápido, tão instantâneo, que é o pé que pensa, não é a cabeça. Não, se parar para pensar... O pé e a intuição, em algumas vezes, que faz a diferença. É correr para o ponto onde a bola vai chegar. Né? Agora, por exemplo, de repente pintou um Maradona, eu sei de uma vez que ele passou uma bola, que o cara era para correr e se deslocar, ele estava na frente, ele passou a bola para trás, no pé do cara, na cara do gol, e o cara ficou tão assustado que ele parou. O Sócrates surpreendia também muitos outros, né? Toque de calcanhar, jogava de costa. Né? Não dava para acreditar, né? Como a gente diz na gíria de futebol, parece que tem olho nas costas. Né? Mas essa coisa da liderança não vai ser fácil. Não é barreira, mas em campo capitão. Também. Eu falo assim, eu ia te perguntar, tem o treinador que é uma liderança, digamos assim, hierárquica, absoluta, né? hierárquica. Mas tem uma liderança em campo. Como tem Antonioni era na Fiorentina, onde o Sócrates jogou, só que o Antonioni estava quebrado, ele não chegou a jogar com o Antonioni. Não, é importante. Tem muitos jogadores experientes, né? O capitão é o Cafu. Mas eu acho que tem que ter virtudes pessoais também. De carisma, de simpatia, sei lá. Não, tem de respeito, né? Acho que tem a junção disso, de carisma, respeito pelo exemplo que pelo comportamento, né? Eu acho tudo que faz o líder ter ascensão sobre o grupo. Né? Eu vou te fazer uma pergunta embaraçosa. Qual é o teu palpite para essa Copa do Mundo? Eu acho que o Brasil ganha. Eu tô achando que vai se confirmar o favoritismo. O Brasil vai ganhar com... eu percebi quando eu achei que não levava o Hexa, eu falei que não levava o Hexa. Você reagiu, a sua reação assim, da fisionomia foi... Eu acho que não vai ser dessa vez a zebra, não. Então tá, espero que você tenha toda a razão. Muito obrigado por essa entrevista. Obrigado a você. Muito obrigado.